Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas incríveis estão acontecendo no mundo, mas aqui no Brasil estão acontecendo coisas incríveis e inusitadas, que nos remetem a alguns ditados populares a todo instante, né? Como, por exemplo, um que você deve conhecer com certeza, que diz que quem fala muito acaba dando bom dia a cavalo. Eu estou falando isso porque, em meio às cisâneas que estão sendo expostas na extrema-direita, uma figura que funciona ali como uma espécie de líder espiritual, constitucional, conjugal, político, extraterrestre da figura do ex-presidente da República do seu clã, está vindo a público falar coisas absolutamente inusitadas. Ele está até com medo de que algumas pessoas da direita, da extrema-direita, se convertam ao marxismo, que passem a adotar estratégias do marxismo. Ao falar isso, ele acaba expondo também algumas estratégias que a direita está montando para tentar chegar novamente ao poder e derrotar a civilização. Mas será que isso tem alguma condição de acontecer? Bom, eu vou conversar com vocês sobre que história é essa e também trazer aqui as últimas atualizações do cenário político aqui no Brasil, com coisas muito interessantes também, e imagens mais interessantes ainda. Mas antes de mais nada, é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Aí você compartilhe desse joinha, mande seu comentário, porque são formas, se você gostar do nosso portal, de ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, no campo da realidade, coisas continuam a acontecer em políticas públicas, ou quando o assunto é política pública ou políticas públicas. O presidente Lula hoje foi para mais uma série de entregas e de inaugurações. Isso faz com que haja um contraste gigantesco com o período que esses insanos da extrema-direita estiveram no poder. Você, por exemplo, não vai lembrar, não vai ver nenhuma imagem de Bolsonaro entregando casa, né? Fazendo ali algum tipo de fala dizendo da importância da habitação, da preocupação com o social. Você não verá isso. Você não verá nenhuma figura do clã Bolsonaro e nenhum projeto social. Portanto, quando a gente vê Lula hoje fazendo algumas entregas, se você projetar isso para o período eleitoral, seria um massacre, né? Comparar o que a extrema-direita fez contra o povo brasileiro e que um governo progressista está fazendo enquanto política pública voltado para o povo. Só para se ter uma ideia, até o final do governo Lula serão contratadas 3 milhões de moradias, sendo que uma boa parte dessas moradias já foram entregues. Quando a gente fala que foram contratadas é porque o financiamento já foi liberado, os projetos todos já foram estruturados, enfim, já há uma série de diretrizes para que essas casas efetivamente cheguem até o seu destinatário final. Então, hoje o presidente Lula deu não, ainda está no Rio Grande do Sul, e durante a cerimônia até teve um incidente lá, né, porque o governador, o Eduardo Leite, foi falar, e aí logo no comecinho recebeu algumas pequenas vaias, ele quis dar lição de moral, enfim, olha, a democracia, tarará, começou a falar um monte de presepada. Eu imagino que ele quis fazer isso para fazer alguns cortes para jogar para a internet, né? Normalmente, quando isso acontece, o presidente Lula intervém e pede para as pessoas ficarem calmas e tal, não fazer isso e tal, dá um pito ali, mas hoje ele deixou rolar por alguma razão lá, enfim, a coisa acabou se acalmando. Mas durante a cerimônia foi mostrado um videozinho que vou passar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Assim, sempre deram cobertura, né? Mas ele podia sim. Gente, é um conjunto habitacional muito bem estruturado, né? Muito digno, né? A gente vê que é uma coisa assim, de um padrão muito legal. E daí o presidente foi para entrega também, ou para construção, né? Para a inauguração de algumas áreas de estaleiros que vão construir também uma série de navios da Petrobras. E aí também outro filminho.
Petrobras e a Transpetro acreditam na força da nossa gente. Gente que sonha, inova e realiza. Gente diversa, potente e que supera qualquer desafio. A Petrobras e a Transpetro acreditam na força da nossa indústria. Indústria que constrói, transforma e move o Brasil para frente. Por isso, estamos impulsionando o fortalecimento da indústria naval brasileira com o programa Mar Aberto, uma iniciativa que busca renovar. Ou seja, gente, tá tendo entrega. Agora, essas entregas elas não deveriam ficar restritas a esses eventos que o presidente participa. Eu vou tocar nessa tecla mais uma vez, né? É necessário que haja uma presença permanente do presidente da República, porque a enxurrada de insanidades que a gente vai enfrentar será muito maior. E quanto mais o presidente puder dissipar dúvidas, mostrar o que está fazendo, mostrar comparações, mais a gente vai ter material aqui nas redes sociais também para combater esses insanos todos, porque eles vão fazer uso permanente da mentira. Vejam só o que fez o Flávio Rachadinha, plantou uma mentira, distorceu uma fala do presidente Lula, como se ele fosse uma pessoa que entendesse que o pobre não tem direito a estudar, jogou isso nas redes, 50 milhões de visualizações, aí ele retirou do ar. Enfim, porque sabe, né, que era uma grande pilantragem, mas ele já cumpriu a missão. Porque o objetivo do pilantra era exatamente fazer com que a pilantragem fosse reverberada. Eu tenho falado aqui que é importante a Advocacia Geral da União, porque ela tem competência para isso, a promoção de ações contra esses criminosos, no campo criminal e no campo civil. Porque se isso não for tornado um exemplo em termos de responsabilização, eles vão continuar a fazer a mesma coisa. Bom, eu vou voltar a esse assunto aqui, mas eu quero fazer um pequeno parênteses, porque enquanto o governo está com o orçamento público fazendo esses projetos todos, nós estamos vendo uma evasão de recursos aqui no nosso país com o orçamento secreto. O Fantástico de Domingo, ele fez uma matéria que eu comentei aqui com vocês de 18 minutos. E essa matéria expôs como o senhor Arthur Lira, que foi o presidente da Câmara, como ele mandou dinheiro para Alagoas, ele mandou dinheiro para muitos lugares que evaporou. Dinheiro que foi para as mãos de vagabundos, de criminosos. E como a gente já viu numa ação anterior, no escândalo dos aparelhos de robóticas, que foram superfaturados e que tinha gente ali colada com Lira, que acabou sendo surpreendida com dinheiro, ele acabou ali sendo beneficiado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes sempre com posições muito ambivalentes, né? Ora ele está se apresentando como alguém que está preocupado com o Estado de Direito, com as coisas corretas, e aí a hora ele passa a mão nesse tipo de vagabundagem, né? A gente não tem como falar de forma diferente, né? Bom, então esse negócio do orçamento secreto deveria servir para todos nós como um grande alerta de como é irresponsável se permitir que ladrões dentro do Congresso Nacional operem com orçamento que não vai dar para ninguém, não vai gerar benefício para pessoa alguma. Muito pelo contrário. Ao passo que uma coisa centralizada, com planejamento, com um programa estruturado, pode render muito mais ao povo brasileiro do que essas patifarias todas, né? Bom, retomando aqui as patifarias, veja só, esse indivíduo aqui, gente, essas pessoas que reproduzem fake news são pilantras. Desculpe falar isso, mas são pilantras, são criminosos, são vagabundos. Por quê? Porque eles não checam as matérias e até porque eles preferem fazer mau uso das fake news do que checar ter algum tipo de responsabilidade. E esses irresponsáveis vigaristas, eles ganham muita grana com esse tipo de procedimento, né? E ele colocou aqui, tente não rir, Lula chama a Erika Hilton de homem e a reação dela já é o meme do ano. Enfim, ele não veio a público desmentir a sua mentira. Então, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, como é que a gente pode classificar? Uma pessoa sem ética, sem moral, sem princípios, né? Então é o seguinte, tem que ser responsabilizado sim e não pode reclamar da gente chegar e colocar esses vocábulos em relação à personalidade dele, né? Então, a gente vai enfrentar muitas vezes esse tipo de situação. Então, enfim, gente, vamos continuar combatendo e não vamos dar trégua a essas criaturas não, né? E é o seguinte, eu me deparo com o vídeo do Sr. Silas Malafaia entregando o ouro, né?
dizendo, olha só, a direita tem que ter vários candidatos à presidência da República, como foi no Chile. Foi uma estratégia lá que deu certo. Colocaram vários candidatos de direita. O candidato progressista ou de esquerda, ele fica meio que ilhado. Ele recebe flechadas de todos os cantos. Alguns sabem que não vão ganhar as eleições, mas eles não estão ali para isso. Eles estão ali justamente para criar desmoralização, plantar fake news, criar incidentes, como foi o caso daquele padre da festa junina nas eleições passadas, que ele foi ali para ajudar o Bolsonaro. Felizmente ele não conseguiu, mas ele fazia aquele papel da figura podre num debate político, né? Então, nós podemos ter vários, ou poderemos ter várias criaturas repetindo essa estratégia, colocando ali o candidato preferido da direita como uma figura mais limpinha, uma figura que não se mete muito em baixaria. Mas aí o campo progressista vai ser alvejado, ou será muito alvejado. Essa tática foi exposta hoje pelo Sr. Silas, mas aí teve uma pérola na fala dele que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele está super preocupado com pessoas da direita serem contaminadas com o vírus do marxismo. E aí essas pessoas terem a capacidade de refletir. Então, alguma coisa assim, né? Então, ele disse o seguinte, vamos pegar um trechinho aqui. Em Cuba a mesma coisa. Quer dizer que a direita no Brasil quer colocar o marxismo cultural e o controle do pensamento. Tenho que refrescar a memória de vocês. Tem gente da direita exilado por causa do crime de opinião. Então é o seguinte, primeiro eles partem da ideia que a esquerda é orientada por uma coisa que eles chamam de marxismo cultural, que é uma coisa que o Olavo de Carvalho trouxe aqui para o Brasil, que era uma teoria conspiratória que começou nos anos 50 nos Estados Unidos para amedrontar as pessoas e para conquistar votos. Esse troço foi requentado, muita gente achou que isso era da cabeça de Olavo de Carvalho. Eu fiz vídeo aqui quando essa história começou a aparecer, desmontando o mito da escola de Frankfurt, do gramicismo cultural. Como tem gente da extrema-direita que reproduz essas baboseiras sem nunca ter lido nada, sem nunca ter checado nada. Aliás, os alunos do Olavo de Carvalho, eles só sofreram uma lavagem cerebral porque ninguém checava absolutamente nada. Então o estelionatário, ele mente uma vez, ninguém checa, ele aumenta a mentira. E vai replicando as mentiras e vai-se embora. Eu estou falando isso para vocês com propriedade, que eu me inscrevi no curso da criatura e fiz 100 horas. E questionava, até começou a me atacar também, mas isso é outra história, né? Chegou até a publicar algumas mensagens da minha pessoa. Mas, pelo menos, eu sei que ele era um enganador. Me desculpe a família que já morreu e tal, mas era um enganador, né? Não é porque morreu que vai deixar de ser aquilo, a coisa ruim que era. E os que seguiram a figura continuam fazendo esse tipo de bobeira, como o Sr. Silas Malafaia, falando mais uma vez o marxismo cultural. Gente, olha, quando você vê alguém da direita falando esse tipo de coisa, meu amigo, sai de perto ou então pergunte, vem cá, o que você já leu sobre esse assunto? Você conhece o que sobre esse assunto? Qual foi o autor que você leu? Onde é que teve, qual é a sua fonte? A pessoa não vai saber, mas também ela nem se interessa saber, né? Porque quem já agarrou nesse mundo do obscurantismo é capaz de continuar no obscurantismo e ainda ter orgulho de ser obscurantista, ser negacionista e ser pessoa ruim, né? Com alma ruim. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, a gente volta no próximo Portal do José. Tchau!